Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra histórias de superação no esporte. Para atletas da natação de Uberlândia, falam do resultado da participação nos Jogos Paralímpicos e das próximas competições. E mais, informações sobre as Olimpíadas Universitárias. As atléticas têm até quarta-feira para fazer as inscrições. Tem também os casos recentes de racismo envolvendo mulheres famosas. Demonstram que o problema é bem mais grave do que muita gente imagina. É agora no TVU Notícias. A culinária mineira em destaque nos negócios e também no sustento da família. Um evento realizado em Uberlândia mostrou que o cardápio em Minas Gerais vai bem além do franguinho na panela. Conquista os paladares mais exigentes. Um dos alimentos que tem tradição na mesa dos mineiros é o queijo. Ele foi o centro das atenções no Festival Circuito Gastronômico Mineirices Regionais. Uma oportunidade de mostrar um produto tipicamente rural, como por exemplo o queijo Minas artesanal, que além de ter sido comercializado, ele foi também utilizado como matéria-prima para os renomados chefes, que estiveram presentes no evento. Patrícia ainda explica que a empresa de assistência técnica e extensão rural Emater ajuda na legalização das unidades de produção mais conhecidas como queijarias e acompanha a qualidade dos produtos. Essa parceria faz parte do programa Queijo Minas Artesanal. Na região do Triângulo Mineiro, o projeto começou em 2014. Uma oportunidade de mostrar um produto tipicamente rural, como por exemplo o queijo Minas artesanal, que além de ter sido comercializado, ele foi também utilizado como matéria-prima para os renomados chefes, que estiveram presentes no evento. José Eustáquio é um dos produtores rurais que enviou queijos para a feira gastronômica. Na fazenda localizada no assentamento Rio das Pedras, ele chega a produzir por dia cerca de 45 quilos de queijo. Para 1 quilo de queijo, utiliza de 8 a 10 litros de leite das vacas que tem no curral. Na primeira etapa da produção de queijo, é separada a massa do soro. Esse processo pode durar cerca de 30 minutos. A próxima etapa é a de fabricação. Depois, passa pelo processo de maturação. Quando está pronto, é hora de embalar e colocar o selo de garantia. O queijo Minas artesanal curado está pronto para o consumo. Levantar cedo, faça chuva, faça sol, você tem que levantar, tirar o leite e fazer o queijo. Esse é o nosso grande desafio. Produtor há 40 anos, José Eustáquio conta que a tradição de produzir queijo vem de família. Nós somos 10 irmãos, todos, assim, aqui na região nós tem eu e mais 4 irmãos meus que é produtor de queijo. Então isso aí vem passando de geração por geração. E conta que ficou feliz do queijo Minas artesanal curado ser apreciado no circuito gastronômico. Valeu a pena. Segundo a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, a ABESO, até o final de 2016, o Brasil vai ter aproximadamente 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Para saber mais sobre o assunto, eu converso com a médica nutróloga Daniela Costa. Doutora Daniela, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Uma boa noite. Obrigada, boa noite para você também. Eu que agradeço o convite. Doutora Daniela, por que tem essa previsão de que até o fim do ano possa aumentar as pessoas consideradas obesas no nosso país? Bom, na realidade, a obesidade ela vem tendo um crescimento exponencial e tem uma ligação total com a rotina de vida que a gente leva hoje, Como a gente tem um monte de afazeres, esse mundo globalizado, cheio de tarefas, as pessoas desenvolvendo muitas coisas ao mesmo tempo, a necessidade de saber de tudo de uma forma muito mais rápida faz com que as pessoas se descuidem mais da saúde. E isso faz com que você não tendo organização nem para se alimentar, nem para manter uma rotina de atividade física, as pessoas descuidem do peso, E aumentando a obesidade, a gente sabe que está aumentando a grande causa de morte no nosso país, que é a doença cardiovascular, É uma causa totalmente e diretamente relacionada. No caso, a obesidade infantil, ela contribui para essa estatística, esse aumento? Sim, contribui. A gente não consegue dizer números exatos porque vem crescendo de tal forma a questão da obesidade infantil e que tem total ligação com essa realidade, As crianças
para falar a verdade, composição genética de origem da obesidade infantil existe, mas tem muito a ver hoje com a criança do mundo atual, que é a criança que fica em frente à TV o tempo todo, quando não é na TV, é no computador ou no videogame e com o smartphone, né, ali o tempo todo. Então ela não está acostumada mais a praticar atividade física com frequência. E no caso, a obesidade, ela pode trazer mais riscos de acordo com o público-alvo e a faixa etária? A partir de 50 anos para os homens, de 45 anos para as mulheres, que é o quê? É a idade que coincide com o início desse período que nós chamamos de terceira idade, né? Com a mulher entrando na fase de climatério, que é quando ela está mais velha mesmo, popularmente conhecido como menopausa, o homem também nessa fase mais madura. Isso necessariamente, né, nessa faixa etária já aumenta o risco cardiovascular. Se a obesidade é uma condição que aumenta esse risco, coincidindo com essa fase de idade, aumenta ainda mais, né, os prejuízos que a pessoa possa ter. Então, sim. Quais são as recomendações, então, para evitar, né, estar na obesidade? Olha, o mais importante para a gente cuidar e evitar o sobrepeso e a obesidade é cuidar da nossa rotina. Então, eu brinco que nada é proibido, nada engorda, nada emagrece, tudo depende. O que eu quero dizer? A gente pode sim comer de tudo, a gente pode ter uma vida saudável, pode ter vida social, mas a gente precisa entender e gostar da palavra equilíbrio e colocar ela em prática. Então, se você tem uma rotina adequada, exercícios físicos com regularidade, se você come de forma variada, em intervalos regulares, ou seja, mais ou menos a cada 3 horas, né? Tenta variar o máximo o prato. Se você dorme bem e tem uma condição emocional boa, isso faz com que você seja mais saudável. E aí é mais difícil você realmente ganhar peso além da conta. Então, é rotina. Nós somos o que a gente é de rotina de fato, as exceções não vão nos atrapalhar se houver equilíbrio, né? Atividade física com regularidade e também necessidade de uma visita médica pelo menos anual. Dessa forma a gente consegue prevenir, né, grandes problemas e também vai ter orientação para poder cuidar do peso ideal. Ok, doutora Daniela, muito obrigada pelas informações. Imagina, muito obrigada a você. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Esporte é qualidade de vida. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Confira agora a previsão do tempo para terça-feira. Em Uberlândia, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva à tarde. A mínima é de 18 e a máxima de 35 graus. Saiba como ficam as temperaturas em outros municípios da região. Em Patrocínio, o tempo vai ser de chuva, com nuvens na maior parte do dia. A temperatura varia entre 17 e 32 graus. Céu nublado com possibilidade de chuva em Araxá, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Nova Ponte, possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura na cidade varia entre 20 e 33 graus. Deve chover também em Patos de Minas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima é de 33 graus. Elas são o futuro do esporte paralímpico. Muitas crianças com deficiência fazem da atividade física não só um instrumento de reabilitação, mas também pensam no alto rendimento. Inspiradas em atletas paralímpicos medalhistas brasileiros, elas querem espaço para ampliar a prática do esporte e mostrar o talento.
Nem sempre é possível acertar a cesta. Tem hora que é preciso tentar e tentar de novo. Mas com o treino dá certo. Foi assim que Léo aprendeu a amar o basquete. Isso faz 2 anos. O Gui conversou com a minha mãe, falou que tinha projeto de basquete de cadeirante para crianças lá no SESI. Aí eu me interessei e fui lá, gostei. E até o Idalmo, que jura não entender nada da modalidade, se rendeu ao basquete. Efeito do que o esporte fez no desenvolvimento do filho. É muito bom, né? Saber que ele está se desenvolvendo bem e que a autoestima dele cresce bastante. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Wanda, mãe de Ícaro. Nunca tinha ouvido falar de bocha, mas o amor de mãe fez dela uma entendida no assunto. Virou calheira do filho e agora os dois seguem juntos em busca de conquistas. Ele tem potencial, ele tem condição, ele tem inteligência e ele é capaz. Então, a partir do momento que ele é capaz e que ele conhece ele, que ele acha que ele consegue, eu vou com ele aonde ele quiser ir. Treinar muito, prestar atenção no jogo, aí eu consigo ir para a seleção um dia. O esporte entrou na vida dos meninos como um instrumento de reabilitação, mas eles já pensam no alto rendimento, inspirados seja nos atletas da Seleção Brasileira de Basquete ou nos medalhistas paralímpicos da bocha. O que eles precisam é de espaço para aprimorar o talento. A quantidade de espaços que esses meninos possam experimentar e fazer movimentos, conhecer esportes, é muito pequena, né? Então, Belo Horizonte precisa ocupar seus parques, ocupar suas praças, fazer um movimento pelo esporte para que as pessoas tenham mais oportunidade de conhecer, de se movimentar e, a partir daí, quando for detectado um talento, né, um potencial, encaminhar para locais que façam iniciações paradesportivas, que são poucos, mas ainda tem em Belo Horizonte. Eu posso, sim, ser um médico, ser o que eu quero. Basta a gente ter essa oportunidade. As Paralimpíadas no Rio 2016 teve um bom resultado. Nossa equipe foi conferir como foi a participação da equipe paralímpica de natação do Praia Clube. Quem ajudou a escrever a história das Paralimpíadas realizadas no Brasil foi a equipe de natação do Praia Clube de Uberlândia. O Juan, por exemplo, é só sorrisos com a medalha de bronze que conquistou no revezamento 4 por 100 metros medley. A gente teve pouco tempo para treinar o peito, na verdade, depois da minha classificação que eu fiz na Polônia em dezembro. Todo o processo que a gente tem que passar por uma classificação internacional para poder nadar quando é paralímpico, avaliar movimento de perna, movimento de tudo que a gente vê, para realmente saber a deficiência. Então eu só fiquei no peito. Um nado para mim que era muito difícil, era o meu pior estilo. Então eu tive apenas 7 meses para treinar esse estilo, pegar o índice e conseguir essa medalha. Outra paratleta de destaque que também representou o Praia é a Mariana. Foi a primeira vez que ela participou da Paralimpíada e quebrou vários recordes pessoais. Para ela, os Jogos foram uma experiência inesquecível. É uma experiência muito única que marca, acho que todo mundo que viveu lá, sim, profundamente. Eu tive 7 caídas na água, 6 delas eu nadei para o meu melhor tempo, foram os recordes brasileiros. Então essa evolução é muito grande e ela é muito importante para a gente continuar seguindo e agora em busca de Tóquio. O técnico da equipe, Alexandre Vieira, acredita que os resultados motivam ainda mais os paratletas para as próximas competições. A nova disputa já tem data marcada. Vem aí o Campeonato Nacional de Natação, em novembro. Ao contrário das demais equipes do Brasil, a gente não vai ter descanso. A gente vai folgar essa semana e a semana que vem a gente já volta a treinar. E a gente tem uma competição ainda, né, no nosso calendário, daqui 8 semanas. E esses meninos, eles reforçam a equipe que já estava treinando aqui. Guilherme atingiu o 5º melhor tempo na final dos 100 metros peito e já está com a cabeça em outra competição, que vai acontecer daqui a algum tempo do outro lado do planeta. Me manter de 6º lugar no ranking mundial para baixo, para assim, mais perto do pódio no ranking, né, digamos assim. E agora eu foco para o Mundial ano que vem, conseguir a vaga, que vai ser muito disputado, porque no Brasil a natação tem vários atletas de natação que tem resultado muito expressivo, e chegar lá e poder brigar com os mesmos 5, 6 oponentes que dominam a prova. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já.
Os casos recentes de racismo envolvendo mulheres famosas demonstram que o problema é bem mais grave do que muita gente imagina no Brasil. E o preconceito pode ser medido até por números na internet. É o que mostra uma pesquisa do Departamento de Ciências da Computação da UFMG. Mulheres bonitas, mulheres feias. Imagens totalmente diferentes, certo? Pois é, essa diferença toda chamou a atenção de pesquisadores da UFMG também. Tanto é que eles elaboraram uma pesquisa que analisou o gênero, raça e idade das 50 primeiras fotos que aparecem em pesquisas do Google e do Bing. A conclusão? As mulheres negras estão muito associadas a estereótipos negativos para a aparência física. Quando a gente pesquisa por mulheres bonitas, o que nós temos é que a maioria das mulheres são mulheres brancas e jovens. E isso acontece para a maior parte dos países. Assim, apenas nos países asiáticos e no Quênia, na África, que a gente vê um resultado um pouquinho diferente desse. E quando a gente pesquisa por mulheres feias, a proporção de mulheres negras aumenta significativamente em relação às mulheres bonitas. O processo dessa pesquisa ela envolveu dois grandes passos. O primeiro passo é com relação à coleta das imagens e a segunda parte é que uma vez que as imagens tenham sido coletadas, existe todo um processo de análise dessas imagens para detectar as características de raça, de idade e outras características das imagens que estão sendo coletadas. O professor explica ainda que, como as fotos são publicadas com base em materiais disponíveis na internet, é possível pensar que a rede estaria perpetuando um comportamento racista da sociedade. A grande argumentação do Google e do Bing nesse contexto é que eles apenas refletem o que a sociedade já diz. Seria interessante que essas máquinas de busca, de alguma maneira, elas acompanhassem esse processo de criação de estereótipos e consequente discriminação e alertassem os usuários que isso pode estar ocorrendo. Para a coordenadora de promoção de igualdade racial da cidade de Sabará, os dados não são novidade. Mesmo os negros sendo maioria entre a população brasileira, o preconceito ainda é grande. Sempre passa essa imagem, né, que é construída de uma forma racista, que tudo que é referente ao negro é feio e tudo que é referente ao não negro é belo. E isso a gente pode constatar na nossa forma de falar do nosso cotidiano. Quando quem nunca ouviu alguém chamar o cabelo crespo de cabelo ruim e alguém chamar o cabelo liso de cabelo bom? E o preconceito não se restringe apenas à classe social. Recentemente, casos de racismo entre mulheres negras famosas chamaram a atenção para o assunto. Há uma semana, a atriz Juliana Alves, da TV Globo, foi alvo de ataque racista no Instagram. O agressor disse que ela tem cabelo de vassoura e é rata de barriga preta. A atriz respondeu e disse que vai denunciar o autor da mensagem. No mês passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o autor de posts racistas no Instagram da cantora Ludmilla. Na rede social da cantora, o homem escreveu: "Odeio essa crioula nojenta". Em uma outra publicação, Ludmilla pede ajuda às autoridades para identificar e punir o agressor. A atriz Thaís Araújo e a jornalista Maria Júlia Coutinho também sofreram ataques racistas nas redes sociais. Mesmo sendo rica, mesmo tendo uma condição financeira bacana, mesmo sendo boas profissionais, ainda assim o racismo as atinge de uma forma bem direta em seu cotidiano, a ponto das pessoas se autodeclararem nas redes. Agora imagina aquele racismo que geralmente é velado, o que todas essas mulheres, como as outras mulheres negras anônimas da nossa sociedade, passam, mesmo a população negra sendo a maioria na população brasileira. Isso segundo o IBGE, não sou eu que estou falando.
Professores podem se inscrever no curso de ensino da história africana, afro-brasileira e indígena. O curso é gratuito e oferece 80 vagas. Para saber mais detalhes, eu converso com o professor da Faculdade de Educação da UFO e mentor do curso, Benjamin de Paula. Professor Benjamin, muito obrigada pela sua presença aqui no TV Notícias. Uma boa noite. Gislaine, eu que agradeço. Muito boa noite por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Professor, o objetivo desse curso é, de certa forma, dar uma formação continuada aos professores da educação básica? Sim, é dar uma formação continuada. Inicialmente, eu quero dizer que esse curso ele surge de uma parceria muito importante. Uma parceria entre o Núcleo de Estudo das Relações Raciais da Secretaria de Educação do município de Uberlândia, uma parceria com o Núcleo de Inclusão e Diversidade da Superintendência Regional de Ensino, a Superintendência de Igualdade Racial e a Universidade Federal de Uberlândia. Então, nesse sentido, o que nós buscamos é a Lei 10.639, ela torna obrigatório o ensino da história, o estudo da história e cultura da África afro-brasileira e indígena. Então, esse curso é um curso gratuito que busca, na verdade, ofertar aos professores a possibilidade de um estudo de alto nível. Vamos trazer palestrantes de diversos lugares do Brasil. A ideia é ofertar um curso que ele esteja à altura daquilo que hoje o professor, principalmente o professor da rede pública de ensino, precisa. Seja ele professor da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. É uma forma também de resgatar e dar importância a essa história? Sim, porque essa história ela é silenciada, essa história ela é negligenciada. O currículo que nós temos hoje na escola, seja ele na educação básica, seja ele na educação superior, ele ainda é muito eurocêntrico. Então, a contribuição tanto das populações africanas e indígenas, como a contribuição dessas populações para a formação da identidade nacional, ela não está presente no currículo escolar, mesmo sendo lei. A Lei 10.639, há 12 anos que ela foi aprovada. A Lei 11.645, há praticamente 7 anos. E nós ainda encontramos dificuldades com a implementação de todo esse arcabouço jurídico normativo, que a gente chama, né? Que busca, então, levar tanto ao currículo da educação básica quanto da educação superior, o conhecimento sobre a história e cultura dos povos africanos e dos povos africanos na diáspora. Aqui no Brasil nós falamos de povos afro-brasileiros e dos povos indígenas também, que foram povos que muito contribuíram com a formação do nosso país. Professor, quando acontece o curso, quando ele começa e, no caso, quem é que pode participar? O curso, na verdade, olha, ele vai ter uma abertura no dia 1º de outubro de 2016. Os módulos propriamente dito, a abertura é para todos os cursos. Por quê? Primeiro é importante situar que esse curso ele faz parte de um programa de formação de professores da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Então, são vários cursos. No dia 1º de outubro será a abertura de vários cursos. Os nossos módulos propriamente dito, eles vão começar em março do ano que vem. Quem pode participar são principalmente professores da rede pública de ensino. A maioria das vagas, 80% das vagas, são para os professores, mas também aqueles que são militantes do movimento negro, pesquisadores sobre essa temática e que queiram aprofundar os seus estudos, também são bem-vindos. Penso que é isso, entendeu? Na verdade é um curso para professores, mas também que reserva 20% das vagas para pesquisadores, estudiosos, ativistas, de uma certa forma, quem tem algum tipo de interesse e envolvimento com essa temática em questão. E é possível fazer inscrição em qual site? Na verdade, a inscrição ela é possível fazer em 4 pontos. Na Superintendência Regional de Ensino pode ser feito no Núcleo de Diversidade e Inclusão, na Superintendência Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação. Na Prefeitura Municipal de Uberlândia pode ser feito na Superintendência de Igualdade Racial e no CEMEP. E aqui na Universidade Federal de Uberlândia pode ser feito na Rede de Formação de Professores. E também todas as informações, para melhor situar as pessoas, quem tiver interesse, as informações se encontram no site da Faculdade de Educação daqui da UFO, www.faced.ufo.br, e também no edital 115 da PROEX,
Então, você entrando na página da PROEX, www.proex.ufo.br, buscando nos editais. O edital 115, lá se encontram todas as informações para aqueles que têm interesse de fazer inscrição no curso. Ok, muito obrigada pelas informações, professor Benjamin. Gisilene, eu que agradeço a oportunidade, espero que os professores da rede pública e aqueles que tiverem interesse, na verdade, se mobilizem e serão muito bem-vindos. E nós, enquanto universidade, esperamos fazer o melhor possível para que a gente traga um curso aqui de altíssima qualidade, com participação de grandes especialistas do Brasil, para que os professores, de fato, se sintam preparados para trabalhar com essa temática, porque os nossos professores merecem. Eu agradeço. O TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Boa noite para você e até amanhã.